Olá pessoal, tudo bem? Nós viemos hoje falar um pouquinho sobre a utilização do microscópio na sua rotina. Eu sou o professor Arlen Marsili, sou biomédico, médico veterinário e doutor pela Universidade de São Paulo. E eu sou a professora Tatiana Silva, também doutora, mas em clínica médica pela Faculdade de Medicina da USP. E juntos nós vamos trazer a nossa habilidade conjunta. O professor Arlen, por ser biomédico e médico veterinário, trazendo pra gente todo o amplo conhecimento que ele tem na área de técnicas laboratoriais. E eu vou trazer um pouco da minha experiência como clínica especializada em oncologia e hematologia para a gente entender como na rotina nossa do dia a dia, clínicos veterinários, a gente pode fazer o bom uso do microscópio, fazendo um investimento pequeno que vai poder te trazer uma série de benefícios na sua rotina. E quem ganha com tudo isso são vocês, porque une o que eu conheci um pouquinho sobre o microscópio e toda a rotina com todo o conhecimento da professora Tatiana. Só um pouquinho do professor Arlen, ele é bem modesto. Bom, então a gente vai começar falando agora um pouquinho sobre a questão de como adquirir o seu microscópio. Uma dúvida que muitos alunos às vezes perguntam pra gente é: pro Tati, pro Arlen, qual é o microscópio que a gente tem que comprar? Então o Arlen vai explicar um pouquinho pra gente qual é a ferramenta mais adequada para você. Qual a melhor ferramenta para você? Aquela que cabe no seu bolso. A gente tem valores muito diferentes dentro dos microscópios. A gente tem microscópios novos e os microscópios de segunda linha, aqueles que passam por uma revisão e são comercializados. Todos eles têm uma eficiência e uma qualidade de imagem muito boa. Eu sugiro para vocês os binoculares, os que têm duas objetivas. Isso facilita a visualização do microscópio. Então é muito melhor do que os monoculares. Mas se você tem um monocular, você consegue fazer o que a gente vai mostrar aqui hoje. Esses valores eles vão variar um pouco, pensando em segunda linha e novos. Eles vão variar desde cerca de R$ 1.200 até R$ 6.000, aí o céu vira o limite, porque vai depender do que você quer colocar nesse microscópio. A gente tem microscópios com câmera acoplada, que você consegue projetar essa imagem numa televisão. A gente tem outras características das objetivas, de 3, 4 objetivas. Então isso pode encarecer um pouco mais o equipamento. Mas é o que eu disse, é aquilo que você tem para investir. Você tem menos para investir, compra um de segunda linha. Vai ser completamente viável, a gente vai fazer o que você vai aprender aqui hoje. Então assim, não se preocupe tanto com esse investimento inicial. Eu acho que vale muito mais a pena a vontade de querer fazer isso e o aprendizado que você vai ter. E uma coisa muito importante também que eu trago como dica, às vezes a gente fica tão preocupado em comprar um equipamento novo, mas a gente pode comprar também um equipamento usado. Existem diversas pessoas que vendem bons equipamentos usados. E uma outra dica que eu tenho a vocês: com o advento dos produtos chineses, muitos microscópios vindos da China também têm uma qualidade bastante interessante. E para quem gosta, quem está pensando em comprar equipamentos médicos, eu deixo aqui uma dica bem especial que para mim foi um diferencial enorme quando eu abri a minha clínica, que foi justamente ir em uma feira que poucos veterinários conhecem, que é a Feira Hospitalar. Na Feira Hospitalar tem a venda de diversos produtos e inclusive vários fornecedores chineses e de outros países trazendo produtos a preços bastante interessantes. Foi lá, inclusive, que eu trouxe aqui para essa aula esse microscópio que eu comprei com câmera a um preço super barato. Era uma peça de mostruário de um dos estandes dos chineses e eu paguei nesse microscópio um valor assim muito aquém de qualquer microscópio usado que eu poderia ter comprado aqui no Brasil. Então fica a dica para vocês, não só para comprar microscópios, mas diversos outros equipamentos médicos. A Feira Hospitalar acontece uma vez ao ano e você pode fazer bons negócios lá. Não ganhamos nada para falar disso, mas aqui eu me preocupo em vocês fazerem bons negócios. É uma dica e aproveitar as oportunidades, né, Tati? Tá no lugar desse, se você consegue negociar um preço melhor, ótimo, é isso que precisa. Para negociar tem que quase falar chinês, mas... Bom, gente, e aí a gente pensou, né, e assim, contar um pouco para vocês o quanto que um microscópio pode ser útil na rotina. E aqui a gente ficou pensando, quando bolou essa aula, em 4 abordagens em que, gente, de verdade, vocês podem começar a oferecer esses serviços para o seu cliente. E quanto mais serviços você oferece, mais a gama de portfólios você pode vender. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, a gente pode fazer uma análise citológica. Aquela cito que você coleta e manda para o laboratório, com um pequeno período de experiência, com um pequeno conhecimento de técnica, você consegue fazer aí dentro da sua própria clínica.
Parasitologia, Nossa. então a pesquisa de diversos parasitas, né, como ácaros, né, as sarnas podem ser diagnosticadas tendo você um microscópio na sua rotina. Mesmo coproparasitológico, Mesmo Tati, coproparasitológico. porque o procedimento para a preparação da amostra é muito simples. Uhum. Então você fez essa preparação, você já faz o coproparasitológico. Exatamente. Hematologia, né? Então, vários, por exemplo, a gente sabe que às vezes você deve estar pensando, nossa, mas é muito barato um hemograma para eu comprar um microscópio e fazer na minha clínica. Mas às vezes, meus queridos, a gente está na clínica e chega um paciente grave, um paciente cuja uma simples avaliação hematológica com pequeno investimento pode ser um diferencial entre vida e morte desse paciente, porque às vezes não dá tempo da gente mandar a amostra para o laboratório. E mais uma coisa importante, cada vez mais os laboratórios estão virando, né, uma grande rede em que as amostras chegam e vão para outros laboratórios e toda essa logística às vezes acaba atrasando um pouco o seu resultado. Então, aqui, gente, coisas que são simples e que você pode instituir na sua rotina. E por fim, a rotina de urinálise, né? Então, também com fitas reagentes, com testes simples, e às vezes você pode avaliar a presença de sedimentos, de celularidade, de bactérias, né? De leucócitos, sangue nessa urina, e já conseguir fazer um diagnóstico ali dentro da sua própria rotina. E uma coisa importante para dizer, Tati, você tem o investimento do microscópio. Os investimentos que você terá que fazer para fazer essas técnicas são mínimos. É basicamente uma fita reagente, se eu pensar na urinálise, lâmina, alguns reagentes que têm um custo muito baixo, corantes com custo baixo. Então, investimento maior ainda continua sendo o microscópio. Exatamente. Então, muito fácil de você instituir. Exatamente. Gente, muito legal, né? E aí a gente pensou, é claro que, nossa, falar de tudo isso, ensinar todas essas técnicas é um conteúdo denso que a gente não conseguiria. Mas a nossa ideia aqui é ensinar vocês alguma coisa nesse nosso momento. Primeiro, a gente já deixou claro para vocês a importância de usar um microscópio. Agora a gente vai falar juntos das etapas. Então o professor vai falar um pouquinho para vocês de quais são as etapas que a gente vai fazer desde o início até o final de uma citologia. Para usar isso aqui como exemplo, claro que não dá para falar de tudo, nós vamos usar a citologia otológica. Quantas otites vocês já não atenderam na sua rotina? Faz parte da rotina clínica de todo veterinário. Gente, acho que otite é pelo menos 1 ou 2 por dia, né? Então, aqui a gente vai ensinar vocês a fazer a citologia otológica. O primeiro passo importante é o que eu vou precisar de material para fazer essa citologia. Então, quando a gente pensa, o que a gente precisa? De um suave para a coleta da amostra, das lâminas para que eu consiga colocar essa amostra para depois passar pela coloração, os corantes, aqui no caso a gente vai usar um panótico rápido, corante super simples, barato e que assim, a gente faz, vocês vão ver aqui, mas a rotina você faz em menos de 5 minutos. É basicamente isso que será necessário, o que eu sempre sugiro. Não vá já conter o animal e começar a fazer a coleta sem antes ter separado todo o material. Já deixe o swab pronto, já deixe a lâmina aberta, verifique se a lâmina está limpa. Se ela não está limpa, você pode limpar a lâmina, deixe ela limpa, deixe o swab, que é o ideal, ele já aberto, só para você ter que puxar o swab, tudo para facilitar. Porque a partir do momento que o animal está contido, isso vai gerar um estresse no bichinho. E a gente não quer isso. Então, quanto mais rápido for o procedimento, melhor. Imagina não ter nada disso preparado. Contém, coleta, esqueci a lâmina, aí vai ter que conter de novo o animal? Isso é muito complicado. E sabe o que é pior? Às vezes fica aquela consulta embananada e quem é que percebe esse embananamento? O seu cliente, né? E ele já vai te julgar, né? Embora não devesse, mas ele já te julga pela forma como você está oferecendo o seu serviço. Nada mais profissional do que um trabalho limpo e organizado. Não é verdade? Exato. Bom, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a coleta. Eu vou usar um modelinho aqui para vocês, tá? Claro que aqui seria um tumulto trazer um cachorro para vocês fazerem essa coleta. Mas basicamente vou pedir ajuda para o professor Ali segurá-lo para mim. Vai fazer a contenção. Aliás, como faz a contenção, né? Ó, ele vai pôr a mão dele aqui embaixo, ó, segura, e aqui eu tô conseguindo acessar o conduto. Uma boa contenção aqui vai ser essencial. Por quê, queridos? Quando eu pegar o meu swab, outra coisa importante, antes de fazer a coleta, não limpe esse conduto.
tá? De preferência, se o tutor entrou em contato com você, peça para que nesse dia, porque a gente sabe, né? O tutor às vezes ele já... O cachorro tem otite, na maioria das vezes ele tem uma otite de fundo alérgico. E não é a primeira vez que ele teve isso. Ele vai ter várias outras vezes. E aí o que acontece é que às vezes o tutor já fez medicamentos em casa por conta, ele já usou aquela pomadinha otológica, de forma que o seu diagnóstico vai ser mascarado. Então, para que a gente tenha uma boa análise citológica, o ideal é que esse conduto não esteja medicado e nem tampouco limpo. Então, a primeira coisa que você vai fazer na abordagem desse conduto é justamente a coleta de material, após fazer a inspeção, né, do conduto e realmente diagnosticar um possível problema de otite. Então, aqui, ó, a gente vai tirar com cautela, né? Eu já deixei previamente aberto, mas eu não posso deixar aberto e o suave em cima da bancada para contaminar com bactérias ambientais. Então, nesse momento, a gente retira o suave e note, o animal já está contido. A gente vai levantar a orelhinha dele, vou levantar assim para vocês verem, vou de forma direta, sem encostar em nenhuma outra região, pôr o suave lá dentro, rotaciono de um lado para outro, tá? Coleto bastante material, às vezes o animal está bem desconfortável porque ele está com dor, tá, gente? Então, retiro, peguei a amostra e agora, na lâmina, a gente vai fazer a rolagem do suave, possibilitando a deposição desse material na lâmina. Tudo Importante, bem? Rolagem única. Não raspar. Isso é importante. Não raspem, tá? Então, a ideia é fazer realmente, não sei se vocês conseguem identificar, a rolagem desse suave. Você pode fazer, não coloca material um em cima do outro, não fica rolando no mesmo lugar. Se você tiver muito material, faça várias lâminas, tá? Várias lâminas. Às vezes, vocês vão ver que tem tanta secreção que ficam uns pelotes de secreção. Nessas áreas dos pelotes, você vai ter dificuldade de observação. Por isso que, às vezes, é melhor você fazer várias lâminas. O ideal, note, eu vou olhar isso aqui no microscópio depois. E qual é o objetivo da citologia? Que eu consiga ver apenas uma camada de material. Se tiver muita secreção, nessa região você não vai conseguir fazer uma boa avaliação, tá? Por isso que, às vezes, pode fazer várias lâminas, que não há problema nenhum. Segura, e aí o professor pode continuar agora falando da coloração. Aí a gente vai para o panótico rápido. O panótico são 3 corantes, na verdade um fixador e 2 corantes. O primeiro a gente vai pegar a lâmina, doutor, está aqui. A lâmina já pronta, a gente pega e vai mergulhar nesse fixador. Quanto tempo, Arlen, gente? Eu faço 5 mergulhadas. 1, 2, 3, 4, 5. Deixo sair aqui o excesso. Vou para o segundo corante, o vermelhinho. Por enquanto eu vou falar vermelho para vocês. Mais 5 mergulhadas nesse corante. Tiro o excesso. Passo então pelo último corante. Esses corantes, eles são acidófilos e basófilos. Então, um corante vai corar as estruturas ácidas das células e outras as estruturas que são básicas. As mesmas 5 vezes. Aí aqui a gente não tem uma torneira disponível, mas o que você vai fazer? Você vai lavar essa lâmina. Você vai tirar o excesso. Só cuidado na hora de lavar. Por quê? Se eu jogar o jato de água diretamente sobre o material, ele pode descamar e soltar. O ideal é que você coloque a lâmina ao contrário, o inverso de que você colocou o material, põe a torneira numa lâmina de água bem fininha e vai deixando lavar. Lavou, secou e visualização no microscópio. Só isso. Sim. E uma coisa que é importante é que vocês tenham uma consciência de que isso aqui deve ser feito em um local em que você não tenha risco de sujar. Gente, uma gota desse corante que cai na marcenaria, adeus. Então, isso é importante que vocês saibam do jaleco de vocês. Então, façam em um local onde a contaminação com os corantes não vá destruir nem danificar a sua estrutura. O ideal é que você tenha, você falou do avental, do jaleco, é que você tenha um só para fazer coloração. Porque ele vai sujar. Isso é fato. E aí, a última fase, então, com a lâmina já seca, cuidado quando for secar também, né? Na verdade, ao secar que a gente diz é simplesmente escorrer a lâmina. Deixar secar no ambiente. Deixar secar no ambiente. Aí você vai olhar no microscópio. Quando você for olhar no microscópio, fazer essa análise, nós temos diversas objetivas nesse microscópio, de menor aumento até a de maior aumento. O que nós faremos agora com vocês? A gente vai mostrar aquilo que a gente consegue ver em cada um dos aumentos.
Tem um aumento que, por exemplo, eu quero visualizar uma infecção bacteriana. Um aumento menor, você não vai, a professora Tatiana vai mostrar, você não vai ver praticamente nada. Então a gente vai mostrar aquilo que eu consigo ver e fazer no diagnóstico. Exatamente. E isso é uma dúvida muito grande, né? Eu lembro quando, pelas primeiras vezes, eu pensei em fazer citologia, eu falava, tá bom, eu tô no aumento de 4 vezes, o que é que eu tenho que ver aqui? E para responder essa satisfação do que eu tenho que ver aqui, a gente preparou esse material para vocês. Então vamos lá, o Arlen vai explicar aqui no aumento de 4 vezes. A primeira coisa que a gente consegue ver no aumento de 4 vezes são o quê? São as sarnas otológicas. O maior ácaro que nós temos causador de sarna é o Otodectes sinotes. É esse que a gente está vendo. Aqui a gente consegue ver, quando o exame está a fresco, que não foi feita a coloração, isso é importante. A partir do momento que eu coro, o ácaro fica fixado, ele morre. Aqui o exame é fresco, tiro a lâmina e já olhou. Você vai ver esse ácaro. Aqui é 4 vezes o aumento. Olha o tamanho dele, porque ele é um ácaro grande. Ele é menor do que 1 milímetro, mas às vezes até visualmente, a olho nu, você consegue enxergar. Então, o primeiro que a gente vê é o Otodectes sinotes, o causador da sarna otodécica. Sim. Muito comum em cães. E uma coisa que é importante, se vocês observarem só reforçando, não há corante aqui. Por isso que vocês viram o ácaro, inclusive, se mexendo. E a gente tem que usar substâncias clarificantes nessa lâmina. Então, quando eu passo o material, eu vou pingar ali uma gota, geralmente a gente usa a solução de potassa, tá? Mas eu já vi, gente, vamos pensar veterinária de guerra, porque nem sempre você vai ter a potassa na sua rotina. Eu já vi gente que coloca uma solução do ceruminolítico, porque isso vai dissolver um pouco aquela pelota de cerume e você vai conseguir ver melhor o ácaro, tá? Porque imagine aqui, ó, aqui a gente tá vendo nitidamente, ó, uma quantidade de cerume, né? Então, se esse ácaro estivesse aqui no meio, teria dificuldade de visualizar. A potassa, ela na verdade não é um ceruminolítico, ela é um clarificante. Ela vai clarificar todas as estruturas, permitindo a melhor evidenciação do ácaro. E uma coisa importante, né, Tati? Nessa hora, não é pra ter pressa. Aqui você vai namorar a lâmina. Porque às vezes, se a gente olha com pressa, o ácaro pode estar escondido embaixo de uma sujidade, ele vai sair e eu passei rápido e não percebi. Então, é com calma. Você vai ver no menor aumento, não encontrei nada, você vai passar pro maior aumento com muita calma nessa hora. E se você não tiver nenhuma dessas soluções, né, a potassa, outra coisa que você pode pingar ali é uma solução fisiológica. A umidade vai facilitar isso aqui, ó, que esse ácaro saia do meio daquela secreção e você consiga visualizá-lo com mais facilidade. E se fica seco, ele não consegue nem andar, ele fica travadinho. Então, vendo a fresco, tá, gente? De novo. Isso vendo a fresco, Quando a gente coloca ainda no exame a 4 vezes, eu consigo ver aqui, ó, que vocês estão vendo restos de pelo. E vocês estão vendo essas bolinhas pequenininhas? Essas bolinhas pequenininhas, elas têm patinhas. Esse é um outro tipo de sarna. É o Notoedris cati. Esse a gente vai encontrar nos gatos. É a sarna notoédrica. No aumento de 4 vezes, ele aparece assim pequenininho pra gente. Eu vou mostrar ele daqui a pouco pra vocês no aumento maior. Mas o que a gente faz? Tô correndo ali a lâmina. Opa! Olhei, isso parece um ácaro. A gente vai passar para a próxima objetiva para ter certeza absoluta do que eu estou vendo. É diferente do que eu falei no Otodex. O Otodex, aqui na objetiva de 4, você já vai conseguir dar o seu diagnóstico. E aí, olha, se essa coisa pequenininha aqui, ó, que a gente tem até um pouco de dificuldade de identificar, se eu aumentar agora o tamanho da minha objetiva, né? Olha o que eu vejo aqui, vocês estão vendo no Notoedris cati. Virou um monstrão, é enorme esse ácaro. Então fica fácil o diagnóstico. Exato. Então, pra gente resumir um pouquinho o que a gente viu até agora. No aumento de 4 vezes, o que a gente consegue observar, além daquele monte de cerume? A gente vai ver sarnas, ácaros. A gente consegue ver a sarna notoédrica, o Notoedris cati, que é menorzinho, né? Que você vai ver melhor no aumento de 10 vezes. E a sarna otodécica, o Otodectes sinotes. É esses dois que a gente consegue ver basicamente no aumento de 4. Sim, Otodectes, na verdade, que a gente vai ver, inclusive, até a olho nu, tá? Enorme o ácaro. Enorme, gente, tá? E, aliás, a despeito disso, né, mais importante até do que ter um microscópio é saber identificar os tipos de secreção auricular. Tudo isso, gente, às vezes vai te permitir ter uma noção bem clara do que você está lidando. No caso das sarnas, na maioria das vezes a gente vai ver muita coceira, muito prurido auricular,
muitas escarificações na região periocular pelo prurido intenso, às vezes até já um autohematoma, e também já uma secreção marrom, cor de chocolate mesmo, com borra de café ali dentro daquele conduto. Essas são as características clínicas de uma otite por ácaro. Uma outra coisa que pode acontecer nas sarnas é não encontrar o ácaro, mas encontro os ovos do ácaro. Tá? Então, uma outra maneira de a gente conseguir fazer essa identificação. Exatamente. Bom, ainda no aumento de 10 vezes, mas e se eu não tiver um ácaro? Aí, meu amigo, no aumento de 10 vezes, você não verá nada. Porque olha aqui, é tudo muito pequenininho. O aumento de 10 vezes, ele é insuficiente para que a gente consiga identificar estruturas menores, como neutrófilos, como a própria malacésia, que causa muita infecção, né, fúngica dos condutos, e também as bactérias, que são as menores de todas. Então, no aumento de 10 vezes, até aqui, tudo que a gente vai ver é só ácaro. E aí, agora... E não se sinta culpado, né, Tati? Não se sinta culpado, eu não é assim mesmo, cara. E assim, microscopia é quanto mais você olhar, melhor você vai acostumando os seus olhos. Então não se sinta um péssimo profissional logo no início. É normal isso, minha gente. E outra coisa que é importante, gente, é que o clínico que se propor, né, se propuser a fazer isso, que ele tem um atlas para guiar as coisas. Porque às vezes a gente vê uma coisa estranha, a gente fala, meu Deus, o que é isso? Você procura no Atlas. Então isso ajuda bastante. Existem vários Atlas para nos ajudar aí, né, nos primeiros passos, né, do diagnóstico citológico. A sugestão é, vou fazer isso na minha clínica, compra, imprime e coloca na parede ao lado do microscópio. Porque aí você está fazendo análise, você bate o olho e você já consegue identificar o que você está vendo. Quando a gente passa para a objetiva de 40 vezes, é um aumento maior, a gente já consegue ver algumas coisas diferentes. Por exemplo, aqui, o que a gente consegue ver? Várias células com núcleo segmentado. Quem são essas células? Os neutrófilos. Isso já dá uma indicação para a gente, por exemplo, de uma infecção bacteriana. Se eu faço lá o swab e eu estou vendo muito neutrófilo, opa, eu posso ter uma bactéria aqui na jogada. Exatamente. Para provar para vocês, ó, a gente inclusive deixou aqui, né, um microscópio, ó. Essa objetiva que a gente está usando aqui claramente não é uma secreção auricular, é um esfregaço sanguíneo. Mas para vocês verem o tamanho que a gente vê, né, dos neutrófilos aqui, ó, tá? É condizente com aquele tamanho, tá? O objetivo é de 40 vezes, aqui a gente está vendo o tamanho das células. Perfeito. Aqui a gente já está enxergando quem? Você fala, nossa, o que são essas bolinhas crescendo? São leveduras. Levedura é um indicativo de infecção fúngica. Qual é o fungo que a gente vai encontrar comumente nas infecções auriculares? A gente vai encontrar quem? Malacésia. Então isso aqui que a gente está vendo, as leveduras, que é a forma do fungo da malacésia. Se vocês observarem, a malacésia é bonitinha no microscópio, porque ela parece, ó, vocês conseguem ver aqui que fofinha? Ela é um chinelinho, parece uma pegadinha de Havaianas. Coisa fofa, fofa até a segunda linha. Mas uma coisa muito importante também, que a gente tem que ter a clareza clínica, a simples identificação de malacésia não é suficiente para o diagnóstico de um problema fúngico. É muito importante a quantidade de malacésia. Malacésia é um patógeno que vive no nosso conduto. Toda vez que a gente tiver aumento das secreções do corpo, sejam sebáceas principalmente, porque ela adora a secreção sebácea, a malacésia vai estar ali, ela mora na nossa pele. Ela é comensal. O problema é quando a gente tem, olha essa quantidade, gente, e aí é muito variável na literatura, mas quando a gente vê menos de 10 malacésias ali por campo, isso pode ser uma coisa normal. Um paciente com otite, ele vai ter aumento da secreção e a malacésia se aproveita disso. Agora, quando eu vejo isso aqui, gente, olha quantas malacésias eu estou vendo nesse campo de visão. Aqui, sim, muito provavelmente eu tenho uma otite cuja causa importante pode ser a malacésia, que na verdade ela está causando problemas, então eu vou ter que escolher os produtos otológicos que tenham, além de antibióticos muitas vezes, ou anti-inflamatórios, também antifúngicos, né? Associado. Uma coisa importante que a professora falou, o que é o campo de visão? É isso que eu estou conseguindo olhar naquela objetiva, naquele momento. Quando você usa o binocular, você vai ver que as imagens se fundem, vira uma imagem só. Aqui no seu campo de visão. Então você só vai contar, né? Eu estou vendo mais de 10, é o que a professora Tatiana falou. Pronto, possivelmente eu já tenho uma infecção fúngica. Exatamente, ó. Se você, como eu, tem dificuldade de piscar com o olho só, não compra o microscópio em uma única lente. Você tem que comprar o binocular mesmo, porque a qualidade da imagem, gente, é muito melhor mesmo, né?
Bom, queridos, e aí, agora o professor vai falar da... A gente aumenta para 100 vezes, é o maior aumento. Aqui a gente entra na objetiva de imersão. Aqui você precisa colocar um pinguinho de óleo para daí você colocar a objetiva e fazer a visualização. Importante, acabou de utilizar o óleo de imersão, limpe a sua objetiva. Porque se você não fizer a limpeza muito bem feita, ele vai impregnando e você perde qualidade de imagem. Então isso é importantíssimo deixar claro. O Ave, tira uma dúvida. Geralmente para fazer a limpeza se usa uma solução de álcool éter. Qual é a proporção? Volume. Volume. 1 para 1, exato. Então, e muitas vezes nem precisa do álcool éter. Tá. Se você tiver um papel bem fino que não solte aqueles fiapinhos, você consegue fazer a limpeza. Sem só precisar, com o papel? Só com o papel. Tá. Tem uns desses lenços que são específicos para limpeza de microscópio. Alguns já vêm com álcool isoamílico. Tá. O isopropílico, aí depende, e ele já faz essa limpeza. Então ele já vem umedecido, muito mais fácil. O álcool isopropílico pode ser utilizado também. Pode. E posso utilizar papel higiênico? O papel higiênico solta fiapinhos, então ele pode deixar esses fragmentos lá. E aqueles papéis que a gente usa para limpar o nariz? Esse é melhor. É melhor. Caixinha de papel, tá? Aquela Kleenex lá que a gente conhece. Isso mesmo. Tá, ótimo. Então passei para essa objetiva de imersão, que a gente fala de 100 vezes. Quem que eu tô vendo aqui? A mesma levedura de Malacésia, só que agora, como o chinelinho que era um pé 32, agora virou um pé 43. Ele vira um tamanho muito maior. É aquilo que eu falei. Tô na objetiva lá de 40. Tem toda a cara de Malacésia. Eu ponho para a próxima objetiva e tiro a minha dúvida. Agora eu tenho certeza que eu estou vendo uma levedura. E além disso, no aumento de 100 vezes, olha aí. Aqui a gente consegue ver coisas mais legais. Mas qual é a frustração? É que quando eu comecei a olhar as coisas no microscópio, gente, é só começar para você se apaixonar por esse universo. Eu imaginava que eu ia ver bactérias enormes, cocos, bacilos. Olha que frustração. Vai, professora Ali, mostra pra eles. Primeiro, isso que vocês estão vendo aqui enorme são células epiteliais, que é comum, a gente está falando do conducto auditivo. Então, vou ter escamação de células epiteliais. Vocês estão vendo esse monte de coisinha compridinha, pequenininha? Isso é bactéria, isso é bacilo. Então, cada uma desses risquinhos compridos é um bacilozinho. Então, aqui a gente está vendo que é uma infecção bacteriana, células epiteliais e uma grande colonização de bacilos. E isso aqui, ó, né? Isso aqui é o que é uma célula de defesa. Estão vendo aqui o núcleo? E por esse formato do núcleo, a gente vê que é uma célula... É um segmentado, mas ele ainda é o quê? Jovem, a gente chama de bastonete. E as bastonetes são neutrófilos jovens. E aí eu pergunto para vocês lá da clínica, o neutrófilo é uma célula especializada na defesa do nosso corpo contra o quê? Bactérias. Então nas lesões, quando a gente vê ampla proliferação bacteriana, é muito comum a gente ver junto com elas também muitos neutrófilos. Aqui a gente também tem várias células epiteliais. Só que agora vocês perceberam uma diferença. Antes era uma coisinha comprida, agora são várias bolinhas. São bactérias, só que agora são os cocos. São as bactérias em formato circular. Também aqui uma colonização de cocos. É isso aí, gente. Bom, e essa aula toda veio para que a gente satisfizesse a nossa necessidade de ensinar um pouco vocês. Tanto o Arley quanto eu somos professores. E a coisa que a gente mais gosta é de ver a nossa classe veterinária cada vez melhor. A gente sabe que estão surgindo muitos conteúdos de internet, nem sempre esses conteúdos são de qualidade. E a nossa proposta aqui foi trazer um pouquinho para vocês sobre a interpretação e sobre o uso do microscópio para diversas coisas. Muito do que a gente falou aqui pode ser extrapolado para a citologia de pele, né? Também, então essa interpretação, é claro que isso aqui é uma introdução, esse é um assunto longo, mas eu acho que ficou muito claro para vocês a importância de a gente ter um microscópio na nossa rotina clínica e o quanto a gente agrega no nosso serviço fazendo isso. Mostra também, né, Tati, que uma coisa simples você consegue fazer mais um exame dentro da sua clínica. Com investimento, como a gente diz, qual é o maior investimento? O microscópio. Então, assim, várias técnicas que podem ser feitas com a aquisição de um único equipamento. Exatamente. Fora que, gente, além da gente agregar esse serviço, todo veterinário tem que ser bom em formação também em marketing. Vocês não têm ideia do quanto o tutor olha para você e ele te respeita mais por saber que você simplesmente pegou o material e falou:
por favor, um minutinho que eu vou olhar no microscópio. Quantas vezes, hoje em dia, a gente sabe quantas pessoas valorizam o médico que põe a mão, o médico que faz, o médico que cuida do seu paciente. E tudo isso são estratégias que vão agregando valor ao seu serviço e à sua qualidade e capacitação profissional. É o seu diferencial. É o diferencial, né? E se você gostou desse conteúdo, a gente convida vocês a seguir as nossas páginas, né, nas redes sociais, aqui o Instagram do Ciência Animale. Deixo para vocês aqui o QR Code para que vocês aproximam, nos sigam. No nosso Instagram, a gente tem vários conteúdos técnicos também diferenciados, né? Tem também o nosso site. No site, a gente fala um pouquinho sobre o nosso trabalho enquanto clínicos, né? E também os cursos que nós oferecemos, né? Além disso. E também existe um curso para quem gostou desse assunto e quer instituir melhor a sua rotina de práticas, né? O professor Allen vai falar um pouquinho sobre esse curso que é inteiramente prático e ministrado por ele aqui no Ciência Animale. Esse curso tem um diferencial, como a Tati já falou, ele é inteiramente prático. E a gente não vai passar só pela citologia. A gente vai passar por todos os setores do laboratório clínico, a hematologia, a parasitologia, a microbiologia, a bioquímica, e a gente vai fazer de verdade esses exames. Isso é para te dar o conhecimento, o know-how para conseguir aplicar isso para você, médico veterinário, ou se você trabalha, é um auxiliar e quer atuar agora no laboratório clínico, você vai ter a capacitação para isso. Exato, e assim que a gente tiver as primeiras turmas do curso de técnicas laboratoriais, em paralelo lançaremos um curso de interpretação desses achados que vocês vão ver dentro da rotina de vocês de análises, né, laboratoriais. E isso tudo, gente, é a nossa forma de fazer uma medicina diferente. Porque, de fato, eu sei que vocês estão acostumados a receber educação, mas aqui a gente se preocupa, de fato, com a educação de qualidade. Todos os nossos cursos são efetivamente profissionalizantes e capacitantes. Aqui vão ser cursos em que vocês não vão aprender simplesmente o que fazer e a gente vai reter informações. Não, nós capacitamos vocês a fazer uma medicina diferente. Esse é o jeito Ciência Animale, não só de fazer cursos, mas também na nossa rotina de atendimentos, né, principalmente de oncologia e hematologia, é a nossa forma de fazer uma medicina veterinária diferente. Que o Ciência possa ser um dia um grande modelo de como a nossa veterinária tem que ser. Veterinários trabalhando felizes, veterinários trabalhando bem e cursos que efetivamente capacitem os nossos alunos para uma medicina veterinária muito diferente. E como é a marca do Ciência, com qualidade. Com qualidade, sim. Gente, sejam todos bem-vindos e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado.